Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Vou morrer de saudade. Vou morrer de saudade. Vou morrer de saudade. Gostava tanto de você. Muito bem, Carla Caroline assinando a trilha sonora do nosso programa essa semana. Olha, nós vamos falar, nosso assunto principal do Falando Nisso essa semana é sobre um tema que nós devemos abordar mais, mas os homens principalmente têm que ficar mais atentos a campanhas, abordagem, prevenção, até porque, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, a estimativa para 2014 é o ano fechar com 68 mil novos casos de câncer de próstata. Para falar sobre esse assunto tão importante, o meu convidado é o Dr. Aurus Dourado, é um especialista, um doutor no assunto, e é com ele a nossa entrevista a partir de agora. Boa noite para o doutor Aurus, apresentar melhor o meu convidado, antes da gente chamar aquele VT que abre as nossas entrevistas para os nossos telespectadores entenderem um pouco mais sobre o que vamos tratar. O doutor Aurus Dourado Menezes é formado em Medicina pela Universidade Federal do Piauí, tem uma carreira brilhante, meteórica, porque é muito rápido, ele se tornou uma autoridade nesse assunto que nós vamos tratar agora. Ele cursou residência de cirurgia geral na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, cursou urologia no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, fez tratamento em videolaparoscopia com o doutor Mirandolino Mariano, que é uma autoridade nessa área, foi o primeiro a começar com esse procedimento no Brasil, também na Santa Casa de Misericórdia, só que em Porto Alegre. O doutor Aurus Dourado também é especialista em cirurgia minimamente invasiva e como professor, ele também estudou, se especializou nessa cirurgia com o professor doutor Claude Abdou e o professor Dr. Bertrand Guillaumer, que ele vai daqui a pouco dizer qual é a pronúncia correta, porque esses são professores no Hospital Henri Mondor, em Paris. Agora, no mês de abril deste ano, ele foi professor convidado da Universidade de Leipzig, da Alemanha, uma das instituições mais antigas do mundo, que fica na Alemanha, e ele foi convidado para dar aula no curso internacional de videolaparoscopia avançada. Ou seja, a gente vai falar com um médico que pode nos ajudar a fazer com que os homens entendam a importância da prevenção e de exames para combater o câncer de próstata. Para você entender um pouco mais sobre o que vamos falar, pode rodar o VT. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no mundo e o que mais prevalece em homens, representando cerca de 10% do total de cânceres. Sua taxa de incidência é cerca de 6 vezes maior nos países desenvolvidos, em comparação aos países em desenvolvimento. É considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 3/4 dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Doutor Aurus, boa noite. Boa noite. Os dados são alarmantes. E aí, nós mulheres temos algumas recomendações em relação a alguns tipos de câncer. Principalmente a hora certa para se fazer um exame no caso de prevenção. No caso de câncer de próstata, se tratando dos homens, qual é a idade correta para se fazer o exame? Que tipo de exames? Me parece que são 2 exames que, combinados, eles podem fazer um diagnóstico mais preciso do câncer de próstata. Que exames são esses e por que os homens ainda estão vacilando nessa área? Bem-vindo ao nosso programa. Em primeiro lugar, boa noite, Maia. Obrigado pelo convite. E para mim é um prazer estar aqui explicando esse tema que a gente tanto gosta, tanto estuda. O câncer de próstata, como foi falado, muito bem explicado por vocês, é o câncer mais comum no homem e o que chama mais atenção é que ele é mais comum até, inclusive, do que o câncer de mama. A gente vê muita campanha para câncer de mama e é um pouco, eu vou falar, o homem acaba deixando um pouco de lado isso aí. São 69 mil novos casos por ano, em média, ou seja, a cada 7 minutos
um paciente vai ser diagnosticado com câncer de próstata. Então, durante essa entrevista, a gente vai ter 3 ou 4 novos casos de câncer de próstata. É muito alto. E assim, como que a gente faz esse diagnóstico precoce? É muito simples. É ir ao urologista, fazer o PSA, que é um exame de sangue simples, e fazer o exame digital da próstata, o toque retal. Com toque a gente percebe o tamanho da próstata, vê se tem algum nódulo, e somando esses 2 dados, o urologista vê se esse paciente tem mais chance ou menos chance de ter câncer e pede uma biópsia, se for o caso. Por que os homens ainda não estão atentos à gravidade do câncer de próstata? Isso é uma questão cultural, principalmente aqui no Nordeste. A gente tem, falando grosseiramente, a visão do machão, o homem forte, provedor, que não se abala por nada. Então, acaba que ele nunca vai procurar, dificilmente vai procurar um médico, não só pela questão do câncer de próstata. Tem doenças que matam mais, como doença cardiovascular, por exemplo, infarto, diabetes, e ele não procura também se cuidar com esse lado, acaba sempre negligenciando. Então, além da parte do tabu, do medo do toque retal, existe essa questão também cultural. Mas o que é muito importante é que a imprensa tem feito um papel fantástico de divulgação e cada vez menos a gente observa esse preconceito no nosso consultório. Hoje, dando aula, um aluno perguntou: doutor, é muito comum um paciente se negar a fazer o exame da próstata? Pelo contrário. Quem vai ao consultório, ele já sabe que vai fazer, então ele já vai disposto a ser examinado. É muito mais importante a gente divulgar naquela parte do nosso estado que não tem muita informação, que não tem muito acesso ao sistema de saúde. Agora, aqui na capital a conscientização está bem maior. É a partir dos 45 anos? Isso, a Sociedade Brasileira recomenda, existem 2 principais fatores que aumentam o risco, que é a raça negra e história familiar. Então, se você é negro ou tem parente de primeiro grau, ou seja, pai, tio, mais de um tio, avô que teve câncer de próstata, você deve iniciar esses exames com 45 anos. Se for não negro, ou seja, caucasiano, indígena, a partir dos 50 anos. Seria a idade ideal que a gente fala para programas de saúde coletiva. Obviamente que é possível ter esse câncer antes dos 45 anos. Infelizmente, a gente observa que pacientes mais jovens, essa semana eu operei um paciente de 42 anos, isso é importante falar, com câncer já avançado, com PSA de 30. Então, no consultório, grosseiramente, eu recomendo o seguinte: com 40 anos, faça um PSA, vá no seu urologista. Dependendo desse PSA inicial, aí você conversa com o urologista para programar as outras avaliações. Quais são os sintomas? Como que o paciente desconfia, por exemplo? Porque no caso, por exemplo, das mulheres, o câncer de mama, é o autoexame, embora seja mais indicado a mamografia, ir ao médico, mas você sente um nódulo. No caso do câncer de próstata, qual é o sinal? O câncer de próstata, 70% deles, o que é a próstata? É uma glândula pequenininha, tem mais ou menos 20 gramas, que fica abaixo da bexiga. Dentro dela passa o canal da urina. Então, imagina que se ela crescer, ela tende a obstruir o canal da urina. Se o câncer crescer, também tende a sangrar. Entretanto, 70% dos cânceres vão crescer na parte periférica, na parte externa. E quando vai dar algum sintoma, já está avançado, já está muito grande. Então, na verdade, a gente fala que a maioria dos casos são assintomáticos. Por isso que a gente estimula a ida precoce. A prevenção. Exatamente. A ida Como precoce é que é o tratamento? Quais são as principais opções de tratamento do câncer de próstata? Vamos separar em 2 grupos de pacientes. Aqueles que a gente diagnosticou precocemente. Esse paciente que não tem metástase, ou seja, a doença está só na próstata. Esse paciente ele pode ser submetido a 2 tipos de tratamento curativo. Que primeiro é radioterapia, que você coloca uma radiação ou externa ou com braquiterapia, para queimar a próstata. Ele não vai retirar a próstata, vamos dizer que vai queimar aquele tecido. Ou o tratamento cirúrgico, que o tratamento cirúrgico aí sim consiste na retirada de toda a próstata e as vesículas seminais. Que aí você tem as formas de cirurgia, que pode ser tanto a cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta, ou técnicas minimamente invasivas, como a laparoscopia, robótica, etc. Obesidade tem alguma relação com o câncer de próstata? Tem relação com o câncer de próstata, sim. O tecido adiposo, a gordura, ela tem uma enzima que ela converte hormônios e também ele tem um maior índice de leptina. Isso tudo faz com que o obeso ele
quando ele tem câncer de próstata, ele tem um câncer de próstata de maior grau, isso já é comprovado. E além disso, é mais difícil para você fazer o diagnóstico no obeso. A próstata é alta, você não consegue palpar, tem dificuldade, os níveis de PSA geralmente tendem a ser menores. Então, quando você faz o diagnóstico, você tem um grau maior e muitas vezes num estadio mais avançado. Tem outros fatores de risco além da obesidade? Os que eu falei para vocês, principalmente a raça negra e história familiar positiva, tá certo? Além disso, o que é mais importante a gente falar é que, na verdade, a prevenção não é ir ao urologista. E a urologista já é um diagnóstico precoce, a gente estimula para pegar no estágio inicial. Como que você previne câncer de próstata? Se cuidando, fazendo atividade física, se alimentando adequadamente, evitando obesidade, tá certo? Tem um livro que eu gosto muito de citar que chama Anticâncer. Lá ele fala exatamente o papel da alimentação e da atividade física na prevenção e no combate do câncer. Isso é muito importante, ele cita um estudo bem simples. Pegaram 2 grupos de ratinhos e em um grupo nos 2 grupos colocaram células de câncer de próstata. Só que todo dia o ratinho ia nadar e comer um preparado de ervas especiais. E no outro ele ficava na jaula e comia a ração normal. Aquele grupo que fazia atividade física e tinha uma alimentação diferenciada, cresceu o tumor 9 vezes mais lento do que o primeiro. Então, assim, a alimentação, na verdade, e a atividade física é a grande prevenção para qualquer tipo de câncer, não só para câncer de próstata. Vamos fazer pergunta da plateia? Pois não? Boa noite. Qual a pergunta? Pois não? Ele acabou respondendo o que eu ia responder, tem que perguntar na verdade. O microfone um pouquinho mais próximo, obrigada. Certo. Então, acabou respondendo que seria a respeito da alimentação. Se tem como você utilizar a alimentação como forma de prevenção do câncer de próstata, né? O interessante é que essa questão da alimentação, da atividade física, ela é uma prescrição, digamos assim, médica, né? Porque termina vocês terem que prescrever isso para a gente poder se alimentar adequadamente, saudavelmente, se movimentar. Em relação a várias doenças, outros tipos de câncer, principalmente. Outro dia eu trouxe aqui um mastologista, Dr. Luiz Ayrton, e ele estava fazendo as mesmas recomendações, né? Tem algo a acrescentar à resposta da pergunta? Não, é exatamente isso que a gente falou. A alimentação a gente negligencia muito, mas mais de 30% de todos os tipos de câncer estão relacionados à obesidade e 30% ao tabagismo também. Então, se você tirar esses 2 grandes fatores, você consegue diminuir muito a incidência. Como é que funciona a próstata no decorrer da vida do homem? Então, a próstata ela é uma glândula que nasce bem pequenininha, nos primeiros anos de vida ela cresce e o tamanho ideal dela é até em torno de 20 gramas. À medida que o homem vai amadurecendo, o tempo vai passando, depois dos 35, 40 anos, ela começa a crescer lentamente. Pelo efeito hormonal, pela programação genética do indivíduo também. Então, é normal que todo homem tenha a próstata vai aumentando com o passar do tempo. Por exemplo, se todos os homens chegassem a 100 anos, todos teriam a hiperplasia prostática, que seria esse aumento da próstata. Hipertrofia exatamente, com o tempo. Né? E todos os homens geneticamente praticamente estão programados a ter câncer. Então, aos 100 anos, praticamente 100% da população teria câncer de próstata. Um dado que é muito interessante a gente falar que nem todo câncer de próstata ele vai matar o paciente. Então não vai levar ao prejuízo. Por isso que também mais importante do que saber quando começar também é quando saber parar de fazer esse screening. O câncer de próstata ele cresce tão lento em alguns casos que demora 15 anos, 20 anos para trazer algum problema. Então, naquele paciente que não tem expectativa de vida muito grande, por exemplo, um senhor de 80 anos que já infartou, tem diabetes, não há necessidade de ficar fazendo essa prevenção todo ano, de a gente fazer essa prevenção. Porque ele evolui mais lentamente. É como o câncer de pele, exatamente, por exemplo. Dependendo da idade da pessoa, não vale a pena retirar o câncer de pele, aquilo que causa, porque não vai valer a pena uma cirurgia com uma pessoa de 80 anos. E muitas vezes você vai trazer um malefício ao invés do benefício. Você vai tratar uma coisa desnecessária. E hoje é o que a gente discute muito, que é esse overtreatment, é tratar demais quem não precisa. Então, hoje, cada vez mais a gente tem que selecionar quem deve ser tratado, quem não deve ser tratado. E é muito difícil para a gente... É uma responsabilidade. Porque nós não temos ainda todas as ferramentas, todos os dados científicos ainda não tem o PSA, que é o exame de sangue, é excelente. Ele foi criado, assim, colocado em prática em 1991. Isso foi uma data marcante, porque
Depois da descoberta do PSA, a gente conseguiu diminuir em 30% os óbitos por câncer. E o perfil do paciente que chega também, antigamente era um câncer mais avançado, já tinha invadido o osso, linfonodo, sangrava. Hoje em dia, nossos pacientes cada vez mais chegam com a doença precoce. Eu ia até perguntar isso, quando a gente fala 68 mil novos casos para 2014, segundo o Instituto Nacional do Câncer, no caso do Brasil. Isso significa letalidade também? Não. Tem gente morrendo na mesma proporção que o diagnóstico da doença, por exemplo? A letalidade é em torno de 20%. Desses 69 mil, 13 mil vão via óbito da doença, do câncer. Então, tem mais homens indo ao consultório? Sim, sim. A gente pode também tirar essa conclusão, deduzir, concluir isso. Pois não, outra pergunta da plateia. Boa noite. Boa noite. Como é que a gente tem avançado nesse estímulo, dentro dessa cultura que a gente tem hoje, do machão, tudo? Como é que a gente estimula o homem, de fato, a procurar a prevenção, a procurar o médico? As campanhas são eficientes, as esposas, as namoradas, a família. Sim, sim. Interessante a pergunta dele, então, né? assim, em primeiro lugar, informação. Isso que você está fazendo é trazer ao público leigo a informação de qualidade. Então, se o homem sabe quais são os riscos, o que ele está correndo, todo mundo, câncer é um termo uma palavra muito forte. Então, todo mundo tem medo de câncer. Então, quando você fala, pode acontecer isso, aquilo, o paciente vai procurar. O preconceito acaba se deixando de lado quando ele realmente sabe o que pode acontecer. E as campanhas são fundamentais. Só que a campanha, a gente sempre fala, o mês de novembro é um mês chave, mas essa campanha tem que ser durante todo o ano. É como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, isso. que é o mês de combate ao câncer de próstata, ele tem que ser... Não dá para ser um mês, num ano de 12 meses, alertar sobre isso, tem que ser permanente. Permanente. Isso que você falou é importantíssimo também, as parceiras. Tem estudos que já fizeram o seguinte, compararam homens solteiros com homens casados. O homem solteiro morre mais. Porque a mulher está lá do lado, orienta, principalmente aqui no Nordeste, ele tende a ser a companheira tende a ser uma mãe mesmo, ela cuida do marido muito bem. Então, mesmo na doença, ela permanece do lado. Então, assim, e ela estimula a ida ao médico e muitas vezes está lá, participa da consulta. E é muito importante o papel das mulheres também na prevenção dos homens. Nós falamos da questão da idade, de alguns problemas relacionados à próstata com a velhice, mas isso acontece com o passar da idade, ou adolescentes podem ter problema na próstata, independente de ser câncer ou não, ou até câncer. Sim. Na adolescência também há alguma incidência? Na adolescência, principalmente, a gente vai ter doenças relacionadas a doenças sexualmente transmissíveis. Então, a próstata, ela fica no canal da urina. Sim. Então, durante a relação sexual, pode pegar alguma bactéria que pode se alojar na próstata. Isso é chamado de prostatite, que é a inflamação da próstata. E vai dar os mesmos sintomas no início até da hiperplasia, porque o tecido fica inchado, então ele acaba comprimindo a uretra, aí tem dificuldade de urinar, tem sintomas de ardência, que é disúria, ardência a urinar. Então, são os principais sintomas. Mas pode ter também, na adolescência, problemas congênitos, ou seja, nasceu com algum problema, com dificuldade de urinar, como válvula de uretra posterior, algum cisto da próstata, dentre outros. Mas câncer é bem menos comum. Muito bem. Outra pergunta? Só uma dúvida que eu queria tirar do doutor, assim, que assim, se a pessoa pode fazer só o exame do PSA ou é preciso complementar sempre com o toque? Eu aproveito a pergunta do Val para dizer por que os homens têm tanto receio desse toque retal? Qual é a sua percepção em relação a isso? Qual é o temor desses homens em relação a isso? Está ligado a... É o tabu mesmo, sexual, tabu, né? Questão sexual mesmo. Só que assim, o exame é indolor, não dói nada, é super rápido, em torno de 10 a 15 segundos. Em torno bom de 10 a Val dar esse testemunho. Eu faço desde os 15 anos, porque eu sou muito preocupado. E não tem problema, né? Tá certo. Porque eu tenho um parente na família que já teve, eu fiquei preocupado, eu faço. Eu quero saber assim, se pode ser feito assim toda semana. A gente recomenda uma vez por ano. Uma vez por ano. E só respondendo a pergunta dele, que é bem interessante. O PSA, sozinho, ele não é perfeito. Então, quando a gente faz o toque, um complementa o outro. O toque a gente vê duas coisas, principalmente. A primeira, vê se tem algum nódulo, alguma área endurecida que sujeira o câncer. E a segunda, a gente vai ver o tamanho da próstata. Cada polpa digital, aproximadamente 10 gramas. Então, se você passa, tem sentido 3 vezes uma polpa de 30 gramas. Isso é muito importante, por quê? Porque a gente não tem um PSA normal. O hábito da população vai fazer um exame de sangue e já olha lá o valor de referência.
Então, o valor de referência seria 2,5 para a próstata. Só que, na verdade, o PSA de 2,5 depende da próstata, do tamanho da próstata do indivíduo. Então, com um toque, você já sabe qual que é o tamanho. Por exemplo, se eu tenho um PSA de 5 e 2 pacientes distintos com o mesmo PSA, um tem uma próstata de 100 gramas e o outro tem uma próstata de 20 gramas. Aquele que tem uma próstata de 100 gramas, o PSA de 5 é completamente normal. O que tem uma próstata de 20 gramas já está muito elevado. Então, aquele sim que eu vou me preocupar e vou tentar biopsiar. O primeiro está normal. Na verdade, a biópsia ela não é ela só é feita quando há uma suspeita de tumor? Isso. A biópsia, o que é biopsiar? É tirar um tecido para análise. E a gente faz a biópsia quando um dos 2 exames estão alterados, ou quando o toque está alterado, ou quando o PSA está alterado. É interessante essa questão da saúde do homem, porque assim, já passou da hora do homem perceber que ele precisa cuidar da sua saúde. Por exemplo, a questão do câncer do pênis. É super fácil de poder evitar, limpeza, higiene, não é? Ou eu estou sendo simplista demais, demais? Isso é um fato. O câncer de pênis é doença de terceiro mundo, é doença de pobre, é doença de países pobres que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à informação. Noção de higiene. Exatamente. Então, aqui no Piauí, no Ceará, o Norte e o Nordeste em geral, nós somos campeões em câncer de pênis. Aqui a gente... É uma média de incidência de 4 a 6 novos casos por mês, que é muito. Nos Estados Unidos quase a gente 2% em relação aos outros tipos de câncer, né? Isso, é porque é bem mais raro. Felizmente é mais raro. E assim, não está tão ligado ao HPV, que é muito comum para o câncer de colo de útero na mulher. Então, no homem, ele não está tão associado. Tem uma associação fraca e geralmente são os cânceres de pênis menos agressivo. Mas a principal medida é essa, a higiene, e fazer a cirurgia de fimose também previne muito, porque facilita bastante a higienização do pênis também. O que tem matado mais os homens? Eu acho que é doença cardiovascular. Doença cardiovascular, infarto, AVC. Homens e mulheres ou, nesse caso, só mais homens? Eu acho que não, homens e mulheres. A estatística é mais homens e mulheres. E também trauma, também mata bastante. Trauma de acidente motociclístico, de carro, etc. Agora, em relação ao câncer, quando a gente fala de próstata é um dos mais comuns, mas quem mata mais eu acho que é o câncer de pulmão. Muito bem. Tem mais perguntas da plateia? Não dá tempo para mais perguntas. Antes de encerrar a entrevista com o Dr. Auros, eu queria, assim, falar da sua trajetória, pelo menos em uma pergunta. Você formou na Universidade Federal do Piauí, você acho que não deve ter nem 10 anos de formado, pela idade que você aparenta ter, e virou uma referência nessa área. Quer dizer, hoje você está ligado não só à Sociedade Brasileira de Prevenção ao Câncer de Próstata, mas à Sociedade Europeia, né? Você estudou em Paris, você é convidado para dar aula numa das universidades mais antigas do mundo, na Alemanha, como professor convidado. É uma trajetória brilhante. Você se inspirou em quem? Quais são as suas motivações? Onde é que você quer chegar? Assim, em primeiro lugar, a educação que a gente tem aqui no Piauí é muito boa. Eu vim do Dom Barreto, estudei a vida toda no Dom Barreto. Então, assim, eu acho que é grande inspiração para o Sr. Marcílio. Acho que para toda uma geração... está fazendo 70 anos 70 agora, anos, né? Esse ano. Então, assim, para toda uma geração minha, assim, o Marcílio foi o grande educador do nosso estado. Eu acho que foi o cara que mudou a educação, e aqui eu presto minha homenagem para ele. E, assim, o piauiense, quando ele vai para fora, ele estuda bastante. Então, não só eu, assim, eu tenho vários amigos que seguiram a trajetória também de estudo, e que é o mais importante, é a educação, né? Eu acho que é o principal. E correr atrás, a gente sonha, quer mudar a realidade, aqui a gente acaba correndo atrás. E, felizmente, quando a gente foi para Paris, eu fiquei com um cara que fez a primeira cirurgia robótica para próstata do mundo, foi o cara que fez as primeiras laparoscopias também do mundo. Que é uma técnica que você domina também. Isso, e assim, e procurar sempre estar perto de pessoas que te estimulam, acho que é o principal. Eu imagino como é que não é um piauiense dando aula numa universidade que é uma das mais antigas, eu acho até que é a mais antiga, universidade com mais de 600 anos na Alemanha. É engraçado, ela é de 1400. Como é que é essa? Porque, assim, claro que pessoalmente isso de alguma forma o impacta, não tem como não ser. Foi engraçado, porque eu conheci o professor que é o chefe do departamento de urologia ainda em Paris, num congresso europeu, e ele foi fazer uma cirurgia e eu entrei na cirurgia com ele e a gente começou a conversar. E ele, na mesma hora, ele já me convidou, você precisa ir lá operar comigo, lá na Alemanha, em Leipzig. E o cara que criou várias técnicas, inclusive a técnica para próstata que eu faço hoje, para mim é
o melhor, assim, eu até me empolgo. Mas não dava para eu ir, eu tinha que voltar para o Piauí. No ano seguinte eu encontrei Milão, ele reforçou o convite e felizmente deu para a gente acertar a agenda, e esse ano eu fui para lá. E ele convidou para ser instrutor nesse curso de laparoscopia internacional, que ele já tem há mais de 15 anos. Foi uma experiência fantástica, porque era até engraçado. Tinham alemães, russos, poloneses, todo mundo junto ali na Guerra Fria. Ali foi uma experiência cultural muito boa. Você é fluente em inglês e francês também? Sim. Francês eu falo, você domina, eu entendo mas não bem, é fluente, mas eu não E a sou sua fluente. aula na Alemanha foi inglês, naturalmente. Lá sempre é inglês, nos cursos. Eu imagino assim, um piauiense que fala com essa tranquilidade, um garoto, né? Porque tem 9 anos de formado aqui na Federal, 9 anos de formado na Federal, convidado para ir dar aula com um professor convidado e para operar com os grandes nomes da medicina do mundo, e nessa universidade que é fantástica, que é a Leipzig, na Alemanha, com mais de 600 anos. É para a gente ficar bem feliz e ficar bem orgulhoso. Parabéns. Muito obrigado. E você é tranquilo, né? Assim, você é focado, assim, você percebe quando a pessoa é focada e é feliz com o que faz pela tranquilidade, não só pelo domínio do tema, mas a tranquilidade com que você fala sobre o tema, né? Obrigado. Isso está claro na tua energia. Muito bacana. Que bom que a gente tem médicos do seu nível no nosso estado. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado pelo convite. E homens, cuidem-se, não é, doutor Aures? Não é possível? Com certeza. Tem Aqui que eu acho cuidar. que a mensagem principal é essa. Vá ao urologista para tirar todas essas dúvidas pessoalmente e ser examinado. E o Val brincou ainda há pouco, mas brincar é uma forma de chamar a sua atenção. Exatamente. É claro que esse é um assunto, não é, Val? Assunto que a sério, gente leva saúde, super a sério, né? Mas a saúde é super importante. Cuide da sua saúde, faça o toque, não tem nadinha. Pois é. Uma maneira da gente tratar desse assunto também a partir daí é porque tem gente que só escuta quando alguém faz uma graça, né? Mas, na verdade, é um câncer que pode se matar, que é gravíssimo e que não tem graça nenhuma, não é, Val? Tudo pode acontecer quando o exame do toque você for fazer. O dedo vai, o grito vem, chega, gira o mundo com o dedo no fundo de um ser humano. Maurício K na pele de Val hoje no seu boteco, tá certo? Aqui pela Rede Meio Norte. Olha, todas as entrevistas que nós fazemos aqui, tanto as entrevistas locais, que têm essa conotação regional, porque o Dr. Aures é um nome nacional, internacional, como as entrevistas nacionais com os nossos convidados toda quinta, tudo do nosso programa está no nosso blog, falandonisso.meunorte.com. A gente também posta na nossa fanpage, Falando Nisso MN. Se você tiver sugestões de temas, de nomes, manda pra gente, que quiser vir pra nossa plateia, falandonisso@meunorte.com, tá certo? Deixa eu dar para vocês o recado do Procampus. O teste seletivo vai ser dia 22 de novembro agora. Você pode obter maiores informações pelo 21060606. O Procampus é uma escola focada na qualidade do ensino, na excelência da formação do cidadão, a partir não só do material pedagógico, mas também da excelência dos professores. O professor Clementino, o seu filho é recebido como um filho dele mesmo. Ele é muito preocupado, tem tanto desde o jardim, a período integral, até a preparação para o vestibular. É uma escola que o próprio slogan de estudo, a paz está na boa educação. Vamos ver o recado do Procampus. Sabe uma escola em que você pode contar integralmente? Assim é o Procampus, parceira da família em todos os momentos, inclusive naqueles em que você não pode ficar com seu filho. É no período integral e no after school que a pessoa mais importante da sua vida fica feliz o dia inteiro e você mais tranquilo. Afinal, você quer seu filho pronto para o Enem e, acima de tudo, preparado para a vida. Teste seletivo dia 22 de novembro. Procampus, a paz está na boa educação. 21060606. Muito bem, eu vou para o intervalo comercial com a Carol e daqui a pouco a Carla Caroline, que eu estou chamando de Carol porque eu abreviei o Caroline, mas é Carla Caroline, e daqui a pouco a gente vai saber mais sobre o projeto Música para Todos, né? É esse o nome, não é, produção? Música para Todos, que é o pessoal que está aqui na plateia hoje toda, eles vão também tocar, a gente vai bater um papo, saber como é que funciona esse projeto tão importante para a nossa cena cultural. Eu volto em instantes com vocês. Vou pedir pra você
lugar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei te esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quero mais, quero mais, quero mais. De jeito maneira, não quero dinheiro, eu quero amor sincero.